a matéria, o sol vai esfriar. O mundo vai acabar. Que bênção. Pode deixar aí, querido, olha aqui. É um servo. Se um copo d'água fria põe estrelinha na cabeça de um crente, imagina um cafezinho desse. Santidade máxima, né? E digo-vos que esse ato nunca mais sairá da presença de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Amém. Amém. Muito forte. Então, está escrito aqui, ó, as coisas que se veem são temporais. Está na Bíblia, 2 Coríntios 4, 18. Mas as coisas que não se veem, embora não se veem, elas existam, são eternas. Amém. Então, as coisas eternas, elas subsistem no mundo sobrenatural. Embora você não veja, não quer dizer que não exista. Mas a pessoa só se baseia no que ela vê. Ah, não vejo, então não existo. É assim que a ciência entrou pelo cano. Porque existe a onda eletromagnética, mas ela não vê. Você está vendo o som passando por você? Você ouve, mas você não vê. Nem tudo você vê. Tem coisa que você ouve, tem coisa que você vê, tem coisa que você sente no tato, no cheiro, ou sente o odor. Mas tem coisas que não existe sentido que capte. O mundo espiritual é assim. Lá no Salmo 90, verso 48, abra lá. Ou melhor, Salmo 48, verso 90, eu troquei. Olha lá, irmãos, que aqui eu estou pegando pelo Espírito, eu não tive tempo de estudar para a palavra, mas é bom que daí Deus fala. Quem conhece a minha vida, sabe que minha vida é corrida. Salmo, é 90 mesmo, 48, eu troquei. Espera aí. Isso mesmo. Salmo, não, 89 e 48, meu Deus, quase 90. Vocês verem que o culto não é planejado, é pelo Espírito. Salmo 89, verso 48. Que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma, olha só essa, Cadu, ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível. Existe um mundo que é invisível, que você não vê nem eu, mas ele existe. Ele existe. Onde estão anjos, onde estão demônios, onde estão os espíritos, onde existe uma guerra espiritual que nos envolve, degladiando entre eles o que é nossa alma. O homem é alvo de uma guerra espiritual. Ele é alvo da disputa espiritual. De um lado as forças de Deus, do outro lado as forças do mal. Todas o que? Pleiteando que o livre-arbítrio do ser humano. O ser humano tem essa característica que o faz individual e autônomo. É ter o livre-arbítrio. Não somos robôs. Se fôssemos robôs, não teria graça. Nada. Por isso que eu sou contra a predestinação wesleyana ou calvinista. Porque se tudo está predestinado, nada vale. Ah, então você está predestinando a salvação. Que é isso? Então Deus agora está brincando com o ser humano? Ué, que teoria teológica é essa? Ah, nasceu predestinado. Isso não existe. Se eu desisto hoje de Jesus, eu vou colher o fruto. Se eu pego um caminho que não é certo, eu posso correr risco. Se eu pego o caminho certo, eu vou ser mais bem-aventurado. Isso, a decisão, eu tomo. Vocês vieram aqui hoje na igreja, na reunião, porque vocês quiseram. Poderiam ter ficado em casa, tomando suquinho, assistindo novela de Satanás. Ou assistindo pornografia. Ou ter andado pelas ruas, sofrer um assalto. Ou ter ido visitar algum parente. Cada um faz aquilo que tem vontade. O pé segue o que a tua cabeça fala. Não é o pé que corre sozinho. Quando a Bíblia fala, os pés correm para o mal e se apressa a derramar sangue, lá em Provérbios capítulo 2, significa o teu pé, que a tua mente está correndo para o mal, se apressando a pecar. Isso é tudo figurado. Agora, quando você tem consciência, a tua consciência domina a tua emoção, fala, não, eu quero o que é melhor. E quando você raciocina nisso, você escolhe o que é melhor. E escolhe o que a Bíblia fala. Entender o mundo invisível. Ah, mas pastor, é tão difícil isso. Não é tanto. Por que a turma está no espiritismo? Por que a turma vai tudo quanto é canto? Não, é difícil alguém que seja ateu. Todas as pessoas hoje creem em alguma coisa. Difícil. Hoje o esoterismo está aí correndo solto com a nova era. Por quê? Porque as pessoas querem crer em alguma coisa. Quem não crê em nada é a pessoa mais infeliz do mundo. O coração do homem tem um vazio que tem que ser preenchido pelo mundo espiritual. E aí que entra os espíritos maus enganando o ser humano. Mas há um que veio para que tenhamos vida. Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância.
Os outros que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, disse Jesus. Então o mundo invisível é real. Se o mundo invisível é real, Deus é real. Ah, mas eu não vejo Deus. Mas a Bíblia fala em Romanos capítulo 1. Vamos lá, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 1 fala claramente que as coisas criadas, a natureza, tudo que existe, reflete que existe um poder invisível que o criou. Olha só, em Romanos capítulo 1, verso 19, porquanto o que de Deus, Romanos 1, 19, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus não manifestou. Ou seja, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, que é a espiritualidade de Deus, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que as pessoas, para que eles fiquem indesculpáveis. O ser humano não tem desculpa para dizer que Deus não existe. Como assim, pastor? Eu entro numa mata totalmente fechada, só tem cipó, não tem caminho, não tem picada, não tem nada, não tenho como entrar, não vejo nenhuma uma harmonia no sistema. Eu olho para aquilo e digo o seguinte: ninguém esteve aqui. Agora eu entro num jardim, todo regadinho, o caminho bonitinho, limpinho, as plantinhas, todas elas tratadas, não tem erva daninha, eu vejo lá aquele girinho de água acontecendo, eu não vejo ninguém, mas eu digo o seguinte: alguém inteligente esteve aqui e fez isso. Então, as coisas criadas na sua harmonia, na sua entropia, a entalpia que se fala em química, quer dizer, existe uma energia no sistema, existe um desenvolvimento que é impossível ao acaso. Isso é química, isso é física, isso é lógica. Deus é lógica. A Bíblia diz o seguinte: só o tolo diz que não existe Deus. Disse o tolo, não há Deus. O homem racional sabe que todos os porquês, por quê, vai chegar em Deus. Colossenses, capítulo 2, olha só essa, queridos. Hoje eu estou dando uma aula para vocês, para como pregar o evangelho para as pessoas que não creem em Deus. É uma prévia já de graça para vocês. O que eu falei? Colossenses, Vanderleia, glória a Deus. Que bom que você voltou, Vanderleia. Colossenses, capítulo 2, olha só, verso 2, olha. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? Cristo. Em quem estão escondidos, olha só, atenção, não quero barulho. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Os porquês da ciência, o porquê das coisas estão escondidos em Cristo. Cristo tem todos os tesouros da sabedoria, o famoso elo perdido que une o homem a essa criação. Todo mundo quer saber de onde vem, para onde vai. Jesus tem essa resposta. Está na Bíblia. Então a Bíblia não é um livro de ignorantes, é um livro daquele que anda mais uma milha, daquele que vai mais longe. Quem estuda a Bíblia estuda qualquer coisa. Quem estuda ciência não consegue às vezes estudar a Bíblia, mas quem estuda a Bíblia pega bem a ciência, porque a Bíblia é um livro científico. Aleluia. É mesmo? Fala até que a Terra é redonda. Ah, pastor, não brinca. E não foi agora com Apolo 9, Apolo 8, Apolo 11, que confirmou que a Terra é redonda, porque os mais antigos diziam: a Terra é achatada nos polos, lembra? Lembra, pastor Milton? Quem tem mais de 50 anos lembra, aprendeu isso. A Terra é levemente nada, a Terra tem uma esfera, é uma esfera perfeita. Isso está no livro de Isaías, capítulo 40. A Bíblia fala de ciência que o homem, por ser cego, não entende. Olha só, e ainda acha que é loucura o cristianismo. Loucura é ficar aí crendo em besteiras. Isaías capítulo 40, verso 22. Olha, ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Eu fui buscar essa palavra globo. É globo mesmo, no original hebraico. É globo, não é possível. O que está escrito no original? Globo. Ele é o que está assentado, que é Deus, está assentado sobre o globo da terra. Que
que é globo? Esfera. Incrível, gente. Está escrito na Bíblia que a Terra é redonda quando? 700 anos antes de Cristo, sendo que em 1500, quem falava isso era jogado na fogueira. Galileu foi morto porque jogou as duas coisas lá, falou que a Terra é redonda, porque isso é louco, jogou na fogueira o homem. Isso há 500 anos atrás, sendo que há 2.700 anos a Bíblia já falava que a Terra é redonda. Em Provérbios, capítulo 8, fala que Deus pegou um compasso e fez assim na Terra. Provérbios, capítulo 8, abra lá! Diga glória a Jesus! Glória a Jesus! Você que está em casa, aproveita, isso é de graça. É engraçado que o pessoal vai no cinema e gasta uma fortuna para ver mentira, isso é verdade. A palavra de Deus é verdade. Provérbios, capítulo 8, olha só, no verso 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus, aí estava eu que? Jesus. Olha só, que a sabedoria de Deus é Jesus, presta atenção. Quando Deus compassava ao redor a face do abismo, o abismo é terra. Então Deus, como passava o compasso ao redor da face da terra. Fantástico. Então não é só um lugar que fala que a terra é redonda, tem vários. Mas pastor, por que você está mostrando isso? Para que todos que não creem em Deus aprendam que existe Deus, que existe um mundo espiritual. E já que existe, é bom decidir onde quer ficar, do bem ou do mal. Ah, mas todos os caminhos levam a Deus. Você que pensa, vai nessa. Eu também pensava isso, só quebrava a cara. Não entra. Já que existe mundo espiritual, por que não andar certinho no mundo espiritual correto? Já que existe direita e esquerda, por que não fica do lado certo? É o que nós estamos fazendo aqui, trazendo a verdade para vocês. E Jesus, então, que é o Filho de Deus, veio para trazer ao homem uma solução, porque o homem se perdeu na criação material. Entrou no homem um espírito de pecado, um espírito de ausência de Deus. E esse pecado foi transmitido a todos os homens e todos se tornaram afastados de Deus. Todos se tornaram, infelizmente, filhos do pecado, adeptos ao pecado por causa da carne, não porque quiseram, mas que se tornaram escravos desse pecado. E escravos daqueles que dominam o pecado, que são os espíritos malignos. Então o ser humano é vítima de ação de espíritos maus. Aí tem gente que me assiste e fala assim, não é bem assim, eu não faço mal para ninguém. Começou a ser arrogante, pior ainda. Eu não faço mal para ninguém, não é isso. Não é questão de fazer mal ou não fazer mal. A questão é de entender que existe um mundo espiritual que atua nas pessoas. Errante e enganoso é aquele que pensa, eu mando em mim. Não existe isso. Prova isso, pastor. Efésios, capítulo 2. Olha lá. Mais um cafezinho em nome de Jesus. Olha essa. Efésios, capítulo 2. É clara a situação que Paulo coloca, que o ser humano tem sobre si influências espirituais em todas as esferas. Ah, mas aquele fulano é ateu. Esse então tem mais ação de espíritos invisíveis sobre ele. Ah, mas o outro lá é de uma religião boa. Se é de religião, acabei de falar no começo da reunião, religião não leva a Deus. Também tem sobre ele espíritos. Que espíritos? Vou ler aqui, Efésios, capítulo 2, diz o seguinte, olha só. Jesus vos vivificou quando estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Quando a pessoa segue o curso do mundo, este curso da massa humana, que é o dia a dia, que é a cultura que se aprende dos pais, da televisão, do rádio, da escola, da rua, dos vizinhos, do dia a dia, da cultura familiar. Quando se vive no curso deste mundo, o que tem? Se está automaticamente lá, seguindo o príncipe das potestades do ar, olha lá. Então, outro tempo andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, existem espíritos que operam nas pessoas que não obedecem a Deus. Eu que mando em mim, você que pensa. Acabei de ler no Salmo 89, 48, que não há nenhum homem que consiga fugir da morte
ou que livre sua alma do poder do mundo invisível. Lê de novo se você não tem dúvida, em casa, Salmo 89, 48. Então, a alma humana está sujeita a poderes do mundo invisível. Quantas pessoas vivem uma vida normal, vem alguém, faz um trabalho maligno, faz uma magia negra, faz um bonequinho, começa a espetar ele, ai que dor nas costas, ai na minha cabeça, isso é verdade. Existia um psiquiatra alemão chamado Kurt Koch, na década de 70, esse psiquiatra era cristão, ele rodou o mundo. Já ouviu falar do Kurt Koch? Fantástico, aquele psiquiatra. E ele foi para Ilhas Fuji, na Oceania. Ele descobriu que lá haviam magos, haviam bruxos que chegavam com uma pessoa e falavam assim, amanhã você vai morrer. A pessoa no outro dia morria. Ah, mas isso é sugestão? Não, há espíritos que preparam isso. Assiste o Discovery Channel, se você não acredita no pastor Hamilton. Assiste televisão lá no Discovery, que é um canal científico. No History Channel. Por que o senhor está falando isso? Já que você não crê em Deus, pelo menos crê naqueles que estudam a ciência e veem que existe um mundo espiritual influenciando o ser humano. Mas o que acontece? Olha aqui, ó. Paulo diz que todos, olha lá, entre os quais todos nós antes também andávamos. Quer dizer, até o cristão que hoje está aqui na igreja, antes estava sujeito às mesmas forças espirituais. Olha aqui, ó. Olha aqui, quando andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então o ser humano está debaixo de um espírito da ira nesse mundo. É um espíritos que dominam os seres humanos. Ah, mas são anjos da guarda que se guardasse o homem não estaria numa fria. Que anjo da guarda não é nada. Só tem um que guarda. É o Senhor Jesus Cristo. Anjo para lá, anjo para lá. Que é isso? Ah, mas eu já orei para o meu, acendi uma vela para o meu anjo. Tá bom. Como é que está a sua vida? Se tivesse bom, não estava acendendo vela. Vamos aprender a verdade. Jesus acendeu vela alguma vez? Não. Então não é de Deus. Então vamos falar a verdade. Ah, mas pastor, você está indo contra os católicos? Eu sou católico por essência. E sou amigo do padre Marcelo, da mãe dele. Que tá, se estiver me assistindo, sabe o que eu estou falando. Então, Deus olhou esse homem, perdido, cego, que não enxerga o mundo espiritual, e falou, eu vou tirar essa turma do poder do mundo maligno. Vou mandar meu filho, Jesus, que veio como forma humana igual nós, só que sendo homem, teve uma diferença, não pecou. Qual foi o único homem que nunca pecou? Jesus. Não pecando, o que ele se tornou? O Rei dos Reis. Por quê? Porque ele provou na cruz que a lei que condenava quem pecava, condenou também um justo, porque ele morreu indevidamente. Jesus morreu injustamente. Por quê? Porque a Bíblia fala em Ezequiel, capítulo 18, verso 4. A alma que pecar, essa morrerá. Logo, a alma que pecar, que não pecar, não pode morrer. Adão pecou, morreu. Se não pecasse, não morreria. Jesus não pecou, morreu. Conclusão, a lei é injusta, porque crucificou um justo. O que fez com que? Isso fez com que Jesus crucificasse a lei. Resgatasse a lei, fazendo o quê? Bom, eu tenho autoridade para quebrar a maldição que está sobre os meus irmãos queridos. Então ele se fez maldição por nós. Ele foi para a cruz indevidamente. Ele tomou o nosso lugar. O que significa isso? O ser humano merecia ser crucificado. Não Jesus. Mas Jesus foi. E esse sangue derramado sem pecado se tornou sangue de resgate. Comprou-nos para Deus, para o Pai. Tirou-nos do poder das trevas. Em Colossenses mesmo, capítulo 1. Vai lá, vira a página e abre Colossenses. Olha lá. Por que o senhor está falando isso? Espere e verás. Glória. Engraçado. Para assistir filme, você começa a assistir filme e não entende nada. Depois que chega no fim, entende. Todo mundo assiste. Ouvir a palavra de Deus, vai desligar por quê? Colossenses capítulo 1. Olha aqui, ó, verso 12. O Jean fala, nossa, esse cara é louco. Glória a Deus. Ó. Verso 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ah, queridos, não deixem de ser de Jesus. Há uma grande herança dos santos na luz. O qual, quer dizer, o Pai, nos tirou do poder das trevas, ou seja, da potestade das trevas,
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que é ser de Jesus? É ser tirado do poder das trevas, do mundão. Ah, mas o mundo é gostoso, você que pensa. Existem momentos felizes, não existe felicidade absoluta no mundo. Existem momentos, a pessoa dá uma risadinha, come uma pizza, faz alguma coisa lá, e acabou a felicidade. Acabou. Vai lá, apronta uma, 15 minutos, 20 minutos, depois vem problema. Então, existem momentos de felicidade, mas Deus nos tirou desse poder de engano e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, olha aqui, 1:13. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, pela morte dele na cruz. Então agora você está entendendo o que Jesus fez na cruz. Ele comprou você. Pagou, comprou, pagou. Pagou com a vida. Ah, mas eu não quero. Problema seu. Você está comprado já. Está comprado. Olha aqui, nos comprou. Olha, a saber, temos a remissão dos pecados pelo seu sangue. Então, queridos, essa compra faz com que nós sejamos o quê? Irmãos de Jesus. Faz com que nós sejamos servos de Jesus. Faz com que nós sejamos o quê? De outro reino. Acabei de falar, nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Você fala para mim, mas eu continuo aqui na terra, continuo aqui no Barueri, continuo em São Paulo, mas o teu espírito, o teu coração já não está mais no meio do demônio, no meio das trevas, no meio do mal, no meio da insegurança, no meio da incerteza dos homens. Os homens não têm certeza para onde vão, nem de onde vêm, nem para onde vão. Mas quem é de Jesus não tem dúvida, tem segurança. Deus guarda. Eu preguei a última vez, ou penúltima vez, Deus guarda os dele. Passa a ser de Deus, passa a ser do reino de Deus. Agora, este novo corpo que se forma tem um nome. Esse novo corpo, que a pessoa sai de um reino e entra no outro e começa a ser um corpo novo, chama-se igreja. Pronto, agora você entendeu o que é igreja. A igreja não é aquele lugar que a gente vai de externo e tem que dar dinheiro para o pastor, não. Isso aí é muquifo. Você vai só com esse pensamento, você está errado. Igreja é a assembleia dos que vão para o céu. Aceite ou não, o mundo queira ou não, não tem outro caminho para ir para Deus, só pela igreja. A igreja é a porta. A igreja é o grupamento. É que nem forma-se o exército. Ali, quem entrou no exército, bom, a partir daquele momento ele está guardado. Eu me lembro que eu sou militar da reserva. Quando eu entrei no exército, eu era médico. Na hora que eu entrei, eu falei, doutor Enido, agora acabou. O senhor, além de médico, o senhor é militar. Se a polícia parar o senhor, acabou. O senhor tem que mostrar a carteira. O senhor não pode ser preso. O senhor não pode, você não pode ser julgado pela polícia civil, pelo mundo civil. Mudou sua vida. Eu falei, que legal. Agora eu estou em outras leis. Amém. Quem é de Jesus também agora está debaixo da potente mão de Deus. Ah, mas eu não vejo nada. Bem-aventurado aquele que consegue enxergar isso. Tomé, na hora que Tomé encontrou com os apóstolos falaram assim, Tomé, Jesus veio aqui entre nós. Nós vimos a sua face, conversamos com ele. Tomé falou, imagina, se eu não ouvir, não tocar no cravo e não enfiar a mão no buraco que ele tem da lança, eu não vou crer. Passou 7 dias. Não foi na hora, 7 dias. Estava todo mundo com a porta fechada, porque estavam com medo dos judeus. Porta fechada. Jesus entrou no meio deles e falou assim, paz seja convosco. E já foi direto, Tomé, põe a tua mão aqui. E enfia a tua mão do meu lado. Na hora que ele olhou, falou, Senhor meu, Deus meu. Aí Jesus falou, pois é, Tomé, tu viste e creste, né? Que pena que você precisou ver para crer. Agora eu vou dizer uma coisa, Tomé. Jesus falou, bem-aventurado aquele que não vê e crê. Mas bem-aventurado aquele que não precisa de milagres para crer. Aquele que não precisa de operação. Eu quero Jesus, eu creio, eu vou ficar tranquilo, porque quando eu oro, a minha oração, a minha fala com Deus atravessa o mundo visível e atinge o invisível. E a reciprocidade volta, a reciprocidade vem em poder e glória, porque Deus se agrada daqueles que
buscam, daqueles que entendem que já estão lá em cima. Quando você se converte, não é que você vira crente. Quando você se converte, você passa a ser um ser espiritual, acima dos espíritos, todos que estão nos centros, nas macumbas e em qualquer religião. Agora você entendeu o que é igreja? É um grupo, é um grupamento daqueles que foram comprados, que entenderam isso e agora estão adestrados, estão incorporados no reino de Deus, sendo manifestos aqui na terra para atrair mais adeptos, para atrair mais filhos, para chamar os que faltam, para compor o exército de Deus. Ser igreja é ser exército. Então o que é igreja? É exército de Deus. Está lá em Cantares, capítulo 6. Se não me engano, abra lá. Cantares 6. Igreja, tanta igreja por aí. Cuidado quando você fala de igreja. Cuidado. Deus me deu essa palavra e falou: eu estou falando com temor e tremor. Fulano, aquele pastor. Cuidado. A igreja é um corpo de Cristo. Em Cantares, que está lá depois de Eclesiastes capítulo 4, capítulo 6. Olha aqui, ó. Sobre a igreja, Jesus fala pelo Espírito a Cantares, verso 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? É a igreja. A igreja é um exército com bandeiras. A igreja é formosa como a lua. Porque quem é o sol da justiça? Jesus. Quem é o sol da manhã? Jesus. Está lá em Malaquias capítulo 4, verso 2. Mas para vós que creis no meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará nas suas asas. Então Jesus é o sol. Ora, a lua não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. Quem é que reflete a luz de Cristo? A igreja. Quem é que está nas trevas deste mundo para iluminar as trevas deste mundo? A igreja. Jesus foi. Ele falou: eu vou para o meu Pai, não vos deixarei órfãos, mas vou voltar. Enquanto isso, igreja ilumina este mundo de trevas. Quando a macumba não resolve, quando o espiritismo não resolve, vem para Jesus. Eu fui para o espiritismo, Jean, e bati a cabeça aqui, e bati a cabeça ali, e li 4 vezes Nosso Lar, e li todos os livros do Allan Kardec e do Chico Xavier. Muitos de paz, mas não havia ressonância. Falei: falta alguma coisa. Tentei falar com a minha avó que morreu, não falei. Tentei falar tudo. Falei: isso aí para mim, cadê? Se meus pacientes têm dificuldade de memória, imagine quem já morreu. Se meus pacientes falam: doutor, eu não lembro mais nada. Eu falei: imagine quem não tem mais cabeça. Então eu entendi que a reencarnação é uma mentira, não é bíblica. Porque Deus não vai tirar a sua personalidade, que é única. Você é você, você é o João, você é o Milton, e eu continuará sendo Milton na eternidade. Não é Milton hoje, amanhã Joãozinho, depois da manhã Mariazinha. Deus me livre! Isso é engodo, isso não é nem ciência, isso é mentira. O homem é homem, há uma só vida. Agora, enquanto está nessa vida, tem uma opção: ou ser do exército de Deus, ou não ser. Mas eu prefiro continuar a minha vida. Eu preferiria que você fosse do exército de Deus, porque quem está com o campeão tem a vitória. Ainda que o soldado americano seja um pouco mais fraco, outro mais forte, mas estamos no exército americano. Não está no boliviano, desculpa, com todo o amor. Está no melhor. Então, quem está com Jesus, está com Jesus. Colossenses, capítulo 3. Abra lá. Estou explicando o que é igreja, por enquanto. Né, pastor Márcio? Glória a Deus. Domingo, glória a Deus. O que eu falei? Colossenses, Vanderlei, você está atenta, glória a Deus. E o Ricardo é uma revelação do louvor. Nunca pensei. Vou falar com o Jairinho essa semana. Depois que ele voltar dos Estados Unidos. Colossenses, capítulo 3. Glória a Jesus por vocês, queridos e amados do Senhor. Olha aqui, ó. Portanto, olha só, Maria Paula. Não é Maria Paula? Ana Paula. Ana Paula. Por que eu falei Maria Paula? Você sempre me chama de Paula. É melhor só falar Paula. Verso 3, capítulo 3, verso 1. Olha só, Cadu. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo. O que é ressuscitar com Cristo? É ser batizado. É morrer e nascer de novo. Quando a pessoa se batiza,
ela confirma que ela aceitou entrar no novo exército. Ela confirma que agora ela quer uma natureza nova espiritualmente. Assim como o mundo espiritual é invisível, a tua natureza também espiritual que você recebe é invisível, mas te confere poder. Então quando você se batiza, você sai de lá o quê? Revestido de Cristo. Os demônios olham e falam, ih, perdemos mais um. Vamos atacar ele. Mas não pode vencer. Não pode mais, porque você agora faz parte do exército de Deus. Então você ressuscita com Cristo pelo batismo. Você nasce de novo ali. Ali você nasce de novo. O pessoal pensa que é reencarnar. Imagina. Renascer é ser batizado. Na hora que você se batiza, você zera o seu odômetro da vida. Você recalcula o seu GPS e fala, bom, agora vai começar tudo de novo. Com novos pensamentos, com novas perspectivas, com um novo amor, com um novo pensamento mais alto. Deixando as coisas malignas. Isto é ser de Jesus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima. Então o homem espiritual é assim. Ele entra num banco para fazer um pagamento, ele olha e vê que o ambiente está pesado. O pessoal na fila, ai que desgraça. Essa porcaria. Daqui a pouco entra um bandido e atira aqui. Tá. Isso é um banco. Aí você entra e fala assim, glória a Deus. Espírito Santo abençoa essas pessoas. Agora, na hora que você faz isso, os demônios caem. Se algum bandido está lá, ele não vai assaltar mais. Eu creio assim. Se um avião ia cair, você está cheio do Espírito, não vai cair. Aí você fala, mas tem crente que cai do avião. Faltou oração naquela hora. Me desculpe. Tem hora que não tem jeito. Deus falou, acabou. Mas olha, geralmente, tudo que pedires crendo, recebereis. Por quê? Porque olha aqui, ó, verso 2. Pensar nas coisas que estão de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Quem se converte a Cristo, aprende um mistério, morre para este mundo. O que é morrer para o mundo? Eu vou virar agora radical, doutor Lenilton? O senhor quer que eu seja fanático, largue de tudo? Não, pode ir para o shopping, eu vou para o cinema, não tem problema. Viajei com a minha esposa outro dia, não é problema. Só que a gente faz isso pensando lá em cima. Eu vou passear e falo, glória a Deus. Né? Eu vou para um restaurante bom, eu falo, glória a Deus. Estou sempre conectado no Senhor, pensando nas coisas, porque já estamos mortos para esse mundo. Quem está vivendo por um mundo, a única expectativa dele é o mundo. Não espera. E aí vem a frustração, aí vem o suicídio, aí vem as tristezas, porque esse mundo não tem nada para te oferecer. Cada um quer ser reizinho nesse mundo. E Jesus quer te levantar como um rei sacerdote no exército dele. Mas pastor, para quê? Para na eternidade que está próxima, você viver eternamente. Quem está com Jesus não morre mais. Mas quem me prova isso? Vai esperando. Se você não acreditar, você vai pensando. Depois não tem jeito de voltar atrás. É crer agora ou não crer. E a igreja é o único caminho para você entrar nessa eternidade. A igreja é a porta que leva a esse novo corpo, a esse reino. O que é um reino? É uma forma de governo onde você tem o rei e tem os dirigidos, e tem os vassalos, e tem os servos que estão ligados ao rei. Este é o reino de Deus. Quem manda é o próprio Jesus, e nós somos seus conservos, protegidos por ele, guardados por ele. Aqui, ó, porque já estáis mortos e a vossa vida está protegida, ou seja, escondida com Cristo em Deus. A tua vida, você que é de Jesus, está guardada, é corpo fechado contra o mal. Eu vejo pessoas falando assim, pastor Lenilton, meu corpo é fechado. Eu falo, eu também, o meu é mais, hein? Uma vez uma senhora no meu consultório falou assim, doutor Lenilton, veio do Paraná para passar comigo. Eu falei, nossa, que longe. Ela falou, pois é, doutor, o senhor dá passes. É verdade, eu falei, muitos. Dou passes. Bom, o espírito é bom, eu falei, muito bom. É o melhor. É o melhor, eu falei, é o chefe dos espíritos. Como o senhor consegue direto com ele? Eu converso com auxiliares. Só com o rei dos reis, senhor dos senhores. Aí muitos falam assim, mas como é que o senhor consegue? Eu falo, porque eu me quebranto. Todo aquele que se humilhar é exaltado. Todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate, se lhe abre. Todo aquele que pede, recebe. Muitos não conseguem entender o que é Deus, porque colocam vários obstáculos. Só que há um intermediário entre Deus e os homens. Só há um caminho, não é Santo Antônio, não é Nossa Senhora Aparecida. Me desculpa, mas não é. É Jesus. Como, pastor, então a Aparecida não leva para Deus? Desculpa, é verdade. Não.
que leva a Jesus. Prova na Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Abra lá. Abra lá. Ah, mas pastor, o senhor está machucando os católicos. Não, eu também sou católico. Apostólico, só que eu não sou romano, sou aqui de São Bernardo. 1 Timóteo. Você está prestando atenção, Regina. Glória a Deus. Fez aniversário esses dias, né? 18 ou 20? 25. Nossa, não parece. Glória a Deus. Olha lá, 1 Timóteo, capítulo 2. Depois de Tessalonicenses, vem Timóteo, verso 5. Está claro aqui, Jean. Porque é um só Deus e um só mediador, ou seja, intermediário entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Podia ter escrito aqui, ó, São Jorge. Podia ter escrito aqui, meu nome lá, sei lá o quê. Padre Cícero, não, mas está escrito aqui. Há um só mediador entre os homens e Deus. Quem é? Jesus Cristo. E porque homem é aquele que morreu na cruz. É o que deu a vida como homem para se tornar Deus novamente. Ele era Deus, mas se fez homem. Pagou o preço. Por isso que ele tem mérito. Muita gente fala assim para mim, pastor Elito, é fácil Jesus seja. Ele era Deus, não pecou. Não. Pecam contra o Espírito, que falam assim, Jesus não pecou porque era Deus. Não, ele não pecou porque ele tinha responsabilidade. Porque ele deixou de Deus, ser Deus, se fez homem. E na forma de homem ele se tornou o mais humilde. E depois pagou o preço. Aí recebeu um nome, que é sobre todo nome. É mesmo? Filipenses, capítulo 2, está isso aqui. Então, a trajetória de Cristo não é porque ele não pecou porque era Deus. É porque ele tinha a consciência de que se ele pecasse, nós estaríamos perdidos. Não haveria salvação. Então, o grande mérito, o grande júbilo, a grande vitória eterna é que Jesus, vindo como homem, venceu todas as tentações que nós não conseguimos vencer. Venceu maledicência, venceu mentira, venceu cobiça, venceu ambição, venceu sexo, venceu tudo. Sexo mundano, inclusive, tudo. Pensamento, tudo. Para ser o que o Filho de Deus, de novo, e nos dar o caminho, a entrada para a vida espiritual. O que eu falei? Filipenses, ainda bem que vocês estão atentos. O Espírito Santo fala uma vez, ele não repete de novo, não. Ele está indo para frente. É o Espírito que está dirigindo a palavra, não sou eu. Está aqui quem está comigo há 6, 7 anos. Que nem a futura pastora, a atual pastora, Super Nani, nossa Cris Bolle. Vai voltar para a televisão em nome de Jesus. E você que trabalha na televisão, chame a irmã Cris Bolle, por favor. Tem gente, eu tenho um parceiro do Rio de Janeiro que é diretor da Globo, que me assiste, mas deixa eu falar o nome porque ele é meu amigo. Filipenses capítulo 2, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Qual o sentimento? Que sendo em forma de Deus, quer dizer, ele era a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Jesus era homem. E achando na forma humana de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Qual foi o resultado? Pelo que também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Anjos, potestades, poderes, querubins, serafins, tronos, dominações, arcanjos, todos estão debaixo do poder de Jesus. Na terra, homens, reis, humildes, negros, brancos, ricos, pobres, todos estão debaixo do poder de Jesus. E debaixo da terra, demônios, Lúcifer, todos estão debaixo do poder de Jesus. Jesus Cristo tem poder. Bom, se isso é verdade, ele tem um grupo. Ele formou um corpo que vai herdar com ele a vida eterna. Chama-se o quê? Igreja. Então não pode haver muita igreja, há uma só igreja. Em Mateus capítulo 18, olha só, estou chegando lá agora. Estou chegando lá, Mateus 18. Glória a Deus, agora está ficando bom. Mateus 18 diz assim, ó. Olha só. Vou ler Mateus 16 primeiro, ó. Verso 18. Eu falei Mateus 18, é Mateus 16, 18.
Pois também eu te digo que tu és Pedro, diz Jesus falando para Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nenhuma porta, nenhuma força deste mundo, ou do mundo invisível, pode ir contra a igreja. O problema é que ela está o quê? Dividida. E em Mateus capítulo 11, diz o seguinte, Mateus 12, desculpa, Mateus 12, olha aqui, ó, no verso 25, Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Que pena que a igreja não é uma só. Que pena que tem congregação de um lado, cristã, Assembleia de Deus do outro, pentecostal tradicional, pentecostal da Bíblia, batista, metodista, presbiteriana, renascer, que mais? Quadrangular, triangular, redonda. É uma festa carnal, é o engodo das trevas. A divisão da igreja é uma heresia. A divisão da igreja não é de Deus. É o Espírito Santo falando. É isso aí. Há uma só igreja sobre a terra. Que negócio é esse de milhares de denominações? Porque Satanás tocou a doutrina da igreja. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, o que aconteceu? Quando o homem pecou, quando Adão pecou, Deus falou assim para o homem: o que aconteceu? Você comeu da árvore que eu te mandei não comer? A mulher que tu me deste me enganou, eu comi. Por isso que eu digo que Deus não arruma mulher para ninguém. Por quê? A mulher que arrumou para Adão enganou ele e ainda Adão jogou na cara. A mulher que você não arrumou me enganou. Então Deus não vai correr esse risco. Deus me dá uma mulher. Não acredito nisso. Você vai escolher. Vai escolher para qual você também. Você merece. Você está meio assanhado. Glória a Deus. Falei de mulher, já ficou assanhado. Sábado que vem, você que me assiste, eu vou pregar sobre sexo explícito aqui na igreja. Muito forte, irmã. Não esse sábado, não esse. Semana que vem, dia 8. Dia 8 à noite, pastor Lenilton vai falar sobre sexo. Como nunca nenhum pastor ousou. O senhor é louco? Sou. Porque na televisão você ouve muito pior e teu filho assiste e você não fala nada. Então você vai ouvir aqui o que é certo na Bíblia sobre sexo. E vai trazer seus amigos e amiguinhas, de preferência os piores. Para aprender sobre sexo, namoro, casamento, biblicamente. Como vencer o sexo ilícito? Como vencer o que não presta? Pastor, eu não aguento. Vamos conversar. No sábado. Você vai vir, pastor Milton? Faço questão da sua cobertura espiritual para não ser alvejado por flechas. Os crentes, pastor. Você vai vir, França? Eu nem sabia que tinha no sábado e tal. Sábado à noite. Eu faço uma questão. Cadu, você vem sobre sexo? Amém. Você já foi casado, você sabe como é que é. Então eu quero que você venha sábado, dia 8, assistir culto. Não, culto sobre sexo. Sexo explícito. Tudo sobre sexo. Você vai ficar assim, você vai sair atordoado e o diabo vai ficar louco. Orem por mim. Atenção, nipônicos. Vocês são puros santos. Orem por pastor Hilton, que veio lá do fundão, do mundão. Quando o homem pecou, então houve uma profecia de Deus sobre homem, mulher e Satanás. Em Gênesis 3,15, Deus disse assim: porém, inimizade entre a mulher, entre a serpente, e a mulher, e entre a semente da serpente e a sua semente. Aí ele fala assim: esta que é a serpente, esta que é a serpente te ferirá, Deus falou assim: esta que é a mulher te ferirá a cabeça, e tu, falou para a serpente, ferirás o calcanhar da igreja. Ou seja, da mulher. O que é mulher na Bíblia? A igreja. Para quem não sabe, Adão é figura de Cristo. Eva é figura da igreja. Só que Jesus é o segundo Adão, não o primeiro que caiu. O segundo Adão. O segundo Adão é Cristo, está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Mas a igreja é Eva. Por que eu provo? Como é que eu provo para vocês que Eva é a igreja? Em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo fala assim: assim como Satanás enganou a Eva,
com a sua astúcia, eu temo que da mesma forma vocês crentes sejam corrompidos. Quer dizer, ele fala, vocês crentes são igreja, são que nem Eva. E Eva, sendo igreja, foi picada por quem? Pela serpente. Aonde? No calcanhar. O que é o calcanhar? É o principal tendão que mantém o corpo de pé. Quando o calcanhar lesa, o que acontece? A pessoa cai. E a Bíblia fala que Satanás, que é a serpente, picou quem? A calcanhar. Falou assim, Deus falou assim, esta serpente te ferirá a cabeça. Não, desculpa. A mulher te ferirá a cabeça, mas você, serpente, vai ferir o que? O calcanhar de Eva. Quem que é o calcanhar de Eva? É a doutrina da igreja. A doutrina da igreja foi ferida pela serpente. Então um acha uma coisa, outro acha outra. Um acha que o batismo é na hora que batiza nas águas. Outro acha que tem que falar em línguas para poder ser batizado no Espírito. Outro acha que nem batismo no Espírito existe mais. Um guarda o sábado. Minha avó guardava o sábado, adventista. Outro guarda o domingo. Outro não guarda nada. Outro nem vem na igreja e se acha salvo. A serpente picou o calcanhar de Eva, que é a igreja. A igreja hoje está dividida. Percebe? O que Jesus está fazendo agora? Restaurando a sua igreja. Essa palavra é palavra de restauração. Vamos tirar esse véu da nossa vida. Todos são de Jesus. Mas tem uma coisa. Há uma coisa que Deus quer de todos nós até o fim do mundo. Está acima de tudo. Sabe o que é? Quem me diz aqui? A unidade. Como é que você sabe? Meu Deus, o Japão ganhou do Brasil. Se não bastasse a Alemanha 7-1 para o Japão. A unidade da igreja está acima de tudo. Prova isso, pastor, o senhor é herege. Não, você que não conhece a Bíblia, Mateus capítulo 13, abra lá. Olha essa aqui, ó. A unidade é tudo. Mateus capítulo 13. Mas, Érica, você vai começar a pregar para os japoneses. Vai começando a aprender o japonês, porque olha... Sabe tudo essa menina, você viu, França? Mateus, fantástico. A nossa administradora de grupo. Você viu? Meu Deus, Mateus 13, parábola do trigo e do joio. Olha só essa, Vanderlei. Propor-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, e dormir é o quê? Não vigiar espiritualmente. Veio o seu inimigo e semeou o quê? O joio no meio do trigo. Então, quando a gente adormece espiritualmente, o diabo entra com o joio dentro da doutrina. No meio do trigo, olha aqui, ó. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. São dois tipos de seres cristãos. Um que é trigo, que é cristão verdadeiro, outro que parece que é, mas não é. Porque o joio é uma plantinha igualzinha ao trigo, só que não tem o fruto. Então, o joio e o trigo são igualzinhos. Aí o que aconteceu? Os servos do pai de família, indo ter com ele, que é o pai, né? Disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Quer dizer, vamos tirar o que é mal do bom agora. Vamos separar. Aí ele disse: não, para que ao colher do joio não arranqueis também o trigo. Deixai-os ambos crescer juntos. Unidade. Não se sabe quem é quem. Deixa crescer junto até o quê? Até a ocasião da ceifa. O que é ceifa? Fim do mundo. Prova isso. É só ler aqui, verso 39. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Só que anjos hoje são pastores. Os pastores são os anjos eleitos, como está em Timóteo. Então, anjo, um anjo de Deus. Os anjos são pastores hoje. Os pastores são os anjos da igreja. Esse é o anjo da igreja, pastor. Então o pastor às vezes quer separar esse sim, esse não. Nunca faça isso. Pastores que me assistem, nunca façam diferença. Porque às vezes a gente pensa que a pessoa é joio e não é. Porque as aparências enganam. Ah, esse tem dinheiro, vem para cá. Cuidado! Esse tem influência política. Cuidado! Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ah, porque lá, deixa lá no fundo não. Em Tiago capítulo 2 fala assim: tem alguém humilde lá? Chama ele para frente. Porque Deus chamou os pobres desse mundo para serem ricos na fé. Ah, é mesmo, pastor? Você está falando isso? Segura com a mão aí, Deus vai me tocando. Então, aprenda a palavra. Tiago capítulo 2. Segura em Mateus que eu vou voltar. Ah, mas pastor, é muito forte. Por isso está diminuindo o número de pessoas. Eu não estou preocupado.
Eu não estou preocupado com nada. Meu Deus, que santidade máxima. Olha, acho que é porque eu falei que ele vai ter uma esposa. É um santo de Deus, esse menino. Meu Deus, como ele canta bem. O que a glória ele fez comigo. É o nome da música. Tiago, capítulo 2, diz assim, ó. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, que é cheio da grana, e entrar também algum pobre com o sordo do vestido, e atentar-te para o que traz o vestido precioso, quer dizer, que tem dinheiro, e lhe dissertes, assenta-te aqui no lugar de honra, e dissertes ao pobre, vai lá para trás, assente-te debaixo do meu estrado, porventura não fizeste a distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Olha aqui, ó. Ouvi, meus amados irmãos, porque porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Deus não faz exceção de pessoas, pelo contrário, ele veio para os pobres, manda aos ricos deste mundo para que não ponha o seu coração na incerteza das riquezas. Foi só um recado. Voltemos para Mateus capítulo 11. Onde eu estava? 13. Então o que diz Mateus 13, a parábola do joio e do trigo? Que joio e trigo tem que ficar junto até o fim do mundo. A igreja não pode ser separada. A igreja tem que estar unida. Por quê? Reino dividido não subsiste. A unidade tem poder. Se a unidade tem poder, isso em termos de denominações, imagina uma pessoa que está fora da igreja e acha que está salva. Só porque foi batizada. Só porque vai de vez em quando no estudo do pastor Lenilton. Quem está sem igreja, entre debaixo de uma cobertura. Eu não vim para cá porque se agradou de ser de fulano de ciclano. Não. Deus mandou. Falou, Lenilton, entra debaixo da cobertura. E boa cobertura. Há 10 anos que ele falou, vou te mandar a verdadeira cobertura. E veio. Eu estou aqui, obediente a Deus. Então, nunca fiquei sem cobertura. Tinha antes cobertura do pastor lá de São Roque. Ele faleceu, agora estou aqui. Nunca fique sem cobertura. Nunca fique sem igreja. E sendo igreja, nunca faça acepção de igrejas. Porque há um só corpo, um só Senhor, um só Pai, que é Pai de todos, por todos, em todos. Está lá em Efésios capítulo 4, verso 4. Então a unidade está acima de tudo. Acima das diferenças, acima das doutrinas, acima do que sabemos, do que não sabemos, de tudo. Unidade do corpo. João 17. Abra lá. Foi o pedido de Jesus para Deus. Na oração sacerdotal, Cristo falou, Pai. Olha só, abra lá em João capítulo 17. Glória a Jesus. Glória a Deus. Estão gostando ou não? Pastor Lenilton é muito incisivo. Fala, pastor. Está gostando? Porque pastor, o pessoal me assiste e fala, esse é o... Mãe, eu não estou ligando para isso. Glória a Deus. Não é trago não, é só um cafezinho. Porque quem olha de repente fala, pastor está bebendo café. Uma vez eu estava numa olha só, eu estava numa vigília, tinha umas 500 pessoas lá em São Bernardo, todo mundo, o fogo do Espírito descendo e tal. Aí glorificamos, oramos, todo mundo caiu no Espírito, aí depois chegou 4 horas da manhã, eu falei, agora vamos dar os testemunhos. Eu sentei assim, adormeci um pouco, estava cansado, eu estava dirigindo a reunião. Aí uma irmã levantou e falou, o pastor está dormindo. Eu falei, não, estou acordado, pelo amor de Deus. Glória a Deus. O pessoal julga, né? João 17, verso 20. Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só vai crer que Jesus é Filho de Deus se a igreja for uma. A grande tática de Satanás foi dividir a igreja. A divisão da igreja não é de Deus. Separação entre placas não é de Deus. Tem que acabar isso aí. Está aqui na Bíblia, aqui, ó. E eu deles, Pai. Então Jesus falando com Deus. Eu deles a glória que a mim me deste. Para quê? Para que ele deu a glória? Para a gente ser o tal? Não. Para que sejam um, como nós somos um.
Eu neles, verso 23, e tu em mim, para que eles sejam o que? Perfeitos em unidade. A igreja tem que ser única. E vocês têm que ser um com a igreja. E quem está fora de igreja, volte para a igreja. É como disse o nosso pastor Jairinho, os desigrejados, voltem para a igreja. Janice, entra na igreja. Eu estou aqui dentro. Glória a Deus por isso. Quantos anos? Eu sei. Mas quem está sem igreja, entra na igreja. Eu neles e tu em mim. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado, e eles como me tens amado a mim. Então, amados do Senhor, temos que ser um, porque a igreja é um exército, é o sal da terra, luz do mundo. Quando ela é uma, não pode haver diferença. E você não pode ficar fora da igreja, senão você não vai para o céu. Como pastor? João, capítulo 6, fala aqui, quem não toma ceia, não tem vida eterna. Isso se toma ceia no corpo de Cristo, durante a unidade do corpo. João capítulo 6, volta, derré aí. Olha, glória a Deus. Vamos ver se agora os pastores se amam mais. Porque eu vejo muitos ciúmes entre os pastores. Pastores entram assim. Uma vez eu fui numa reunião de pastores. Aí cheguei lá, a minha igreja sempre foi pequenininha, né? Aí cheguei lá, tinha um pastor famoso de uma igreja, que o irmão falou, é grande igreja de São Paulo. Ele era deputado, eu não era nada, o João ninguém, sempre fui. Aí cheguei lá, aí um irmão, que era dos vencedores por Cristo, na época que cantava, o Nelson Bumilcar, falou assim, ô pastor Nelito, vem cá, esse aqui é o pastor fulano, presidente da igreja tal. Aí falou, muito pastor, ele falou assim, quem é o senhor? Eu falei, eu sou evangelista, não era nem pastor, Lenilton, sou médico. Ah, que bom, que igreja o senhor é? Eu falei, eu sou da Missão Evangélica Livre. Ele falou, não conheço. Mas viu fulano, me largou assim, eu falei, meu Deus, eu sou um coitado aqui. Mas que bom que Jesus não atenta para isso. Aí Deus é tão bom que depois de 5 anos a mulher dele se tornou minha paciente. Tratei a mulher dele, curei a sogra, que era a pregadora 02 da igreja dele. Ele falou, o senhor é quem? Ele falou, sou eu, amigo. Ele, vai pregar na minha igreja. Foi pregar para 1000 jovens em Tatuí, na igreja dele. Como é a vida? Depois de alguns anos virou tudo. Porque Deus honra aquele que se humilha, Deus se exalta. Nunca diga, eu sou nunca, nós não somos nada. João capítulo 6 diz assim, estou acabando, irmãos, está acabando a hora. E tem muita gente que quer tomar banho para trabalhar amanhã cedo. Vamos lá. João capítulo 6 diz assim, verso 53. Na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe meu sangue, tem o quê? A vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Irmãos, só se come carne de Cristo e se bebe o sangue aonde? Na ceia. Sem comunhão, que é ceia, ninguém vai para o céu. Vanderleia, em casa sem ceia, ninguém vai para o céu. Olha só, verso 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo também pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Só vai para o céu quem toma ceia. Só vai para o céu quem tem o Espírito Santo. Só vai para o céu quem é firme na igreja e mais, quem tem comunhão. Senão nem o sangue livra. Nem o sangue tem poder se você não tem comunhão, pastor. Como? 1 João, capítulo 1. Abra lá. Eu tenho que provar, senão vocês me crucificam. Ainda bem, como disse o pastor Jairinho outro dia, o Lenilton sempre se salva na Bíblia. Eu falei, glória a Deus. 1 João, capítulo 1. Glória a Deus, grande irmão, nosso pastor, querido, nossa cobertura espiritual. Mais um trago. 1 João capítulo 1. Olha que lindo, Silvinha querida. Glória a Deus. Verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Deus é luz. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Sabe o que é andar em treva? Não ter comunhão com os irmãos. Sabe o que é não ter comunhão com os irmãos? É falar assim, ele não é da minha mesma igreja. Trevas. Eu não conheço essa igreja. Trevas. É de Jesus? Glória a Deus. Qual a sua igreja? Sei lá. Unidos de Vila Penteado. Amém. Amém. Não importa. Está aqui,
Mas se dissermos que temos comunhão com Ele, não mentimos. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, qual é o resultado de andar na luz? Temos comunhão uns com os outros. Opa! Quem tem comunhão tem luz, quem tem luz tem comunhão. Acabou. É uma dicotomia. É A igual a B, B igual a C, pronto. Se andarmos na luz, temos comunhão. E qual é o resultado disso, irmão querido? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Final de tudo, o sangue purifica. Se eu tenho comunhão, se eu tenho luz, e andar na luz e ter comunhão, é se humilhar. Porque quando eu peco, meu irmão que me levanta, é mesmo? 1 João mesmo, vira aqui, capítulo 5, abra lá, estou acabando. Olha aqui, ó, verso 16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Se eu não tenho ninguém que ore por mim, acabou. Não haverá remissão. Se alguém olhar para o teu irmão, ele está com problema, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Que tem pecado para a morte, por esse digo que não ore. É um pecado contra o espírito. A pessoa vai e voluntariamente ela quer pecar, ela quer matar, ela quer matar. É diferente. Aí tem coisa que não tem jeito. Mas os pecados do dia a dia, você ora, Deus abençoa, Deus liberta o irmão. Então, na unidade está o perdão. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. E qual é o resultado? O sangue de Jesus purifica. A gente só leu o sangue de Jesus purifica, mas não leu o resto. É consequência. Não é o sangue de Jesus purifica, aí eu vou ter comunhão. Não, primeiro eu tenho que ter comunhão, eu tenho que andar na luz. A luz é palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Salmo 119, 110 fala isso. Então a luz é a palavra. Se eu ando na luz, eu automaticamente entendendo o que eu estou falando, eu vou buscar a igreja, eu vou buscar comunhão. Vou ligar para a Neia, vou ligar para não sei quem, vou ligar para o Tiago, eu estou mal, Ricardo, ore por mim, pastor Milton, me cubra. Aí, Vitória, Cris, ore. Aí a Cris liga, pastor, estou viajando, glória a Deus, para ver. Isso é comunhão, isso é luz, isso é cobertura, isso é unidade, isso é o reino. O diabo não suporta isso. Quando você entra nessa roda maravilhosa, Deus dá vitória sempre. Conclusão: pessoas que estão fora da igreja, é a hora de voltar, porque Jesus está voltando. Não fique fora. Jesus está restaurando o seu corpo para que sejamos arrebatados. Atos 3, 19. Estou acabando. Glória a Deus. Muito forte. Eu não sei pregar diferente. Não sei pregar. Se queria pregar bonzinho, não consigo. Às vezes eu vejo o pastor pregando assim, não, porque não sei o que, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, sabe que eu vou ter que tomar um café para acordar mais? Não consigo. Agora, com essa pregação do pastor Benito, se você estiver dormindo, você acorda na hora. Você não acorda pela palavra, acorda pelo grito. Atos 3, 19. Olha só essa. Irmão André Diego, cantor de Jesus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha. Os céus estão contendo, segurando a volta de Cristo. Jesus era para ter voltado, segundo até os estudos. Mas não, os céus estão contendo. Sabe por quê? Olha aqui, o céu, o qual convém que o céu contenha até aos tempos do quê? Da restauração de tudo, principalmente da sua igreja. Fantástico. Olha aqui, ó, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Restauração da igreja, restauração do corpo, unidade total, crescimento na palavra, crescimento no amor, crescimento na comunhão, quebra das religiosidades, descortinamento do mundo espiritual, revelações da realidade. Amém? Então às vezes a pessoa precisa passar por uma experiência ruim, aprender que Deus é misericordioso. Tem gente que sempre prega contra separação. O dia que ele não tem jeito, separa-se, ele vai ter misericórdia de quem se separou. Não é verdade? Só tem misericórdia. Às vezes quem passa pelo problema, quem tem lutas, na mesma situação.
Então, irmão, quando você sofre a luta, é para você aprender a aconselhar aqueles que vão passar pela mesma situação. Em Hebreus, capítulo 6, aliás 5, abra lá. Agora estou acabando mesmo, Ricardo. Você está louco para ir embora comer um sushi, sashimi e um temaki. Comeu, ele é o maior produtor de temaki da zona oeste de São Paulo. Olha aqui, ó. É verdade, ele vai fazer um show de temaki para nós. Desculpa, eu falei errado. Hebreus 2. Hebreus 2, no verso 17. Pelo que convinha que Jesus em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser o que? Misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar, ou seja, perdoar, né, os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Agora você entendeu. Jesus teve que passar o que você passou para entender o seu sofrimento. O Deus se fez homem para ter misericórdia do homem e abrir o caminho para o homem entrar na sua eternidade. Mas as outras religiões, queridos, só há um caminho que leva a Deus. Só há um que falou assim: eu sou o caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer ir para Jesus? Quer ir para Deus? Jesus. Mas tem outros caminhos. Não pegue atalho errado. Não perca seu tempo, querido pastor. Eu quase que eu entro pelo cano. Fui aqui, fui ali, fui expulso da macumba, fui expulso do espiritismo, quase fui para Rosa Cruz, entrei bem. Irmãos, cada fria até conhecer a verdade. 30 anos de alegria, de reino na minha vida. Nunca perdi um paciente depois que eu me converti. Nunca mais aconteceu nada. Nunca apontaram uma arma para mim depois de 30 anos e meio de pacto com Deus. Nunca, porque Deus é fiel. Você tem que ser de Jesus e mais, estar debaixo da igreja. Então quem não tem igreja ainda, escolha uma e se filie e entre e se entregue e receba a entrada ampla e gloriosa no reino eterno de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém. Glória.